Quais são as expectativas dos profissionais do mercado para o futuro do Brasil e até mesmo para o futuro dos investimentos do mundo? Bem, essa semana eu tive no Hedging Day, tá? Um evento promovido pela Hedge Investments, e tivemos palestras bem interessantes, falas bem interessantes sobre o futuro, e a primeira de todas foi do Stulberg, um grande gestor que nós temos no Brasil. Nas redes sociais, interagindo lá no Instagram com o pessoal, o que vocês me pediram: Rodrigo, faz um resumo dessa palestra para nós, diz um pouco o que o pessoal está falando dela. Bem, então eu fiz esse resumo, ele está aqui e eu vou apresentar para vocês agora mesmo. Então vamos lá, gente. Sobre a fala do Stulberg, tá? A fala aconteceu um pouquinho antes do comunicado do Copom, e ele dizia: olha, a inflação está muito tranquila e ela deve permitir com que o Copom corte os juros para 10,75. Só que ele tinha uma expectativa de que o Copom continuaria apontando 2 novos cortes. E nós vimos que a reunião do Copom, o Copom foi lá e cortou o S, né, do seu comunicado, e disse que ele antevê um próximo corte de mesma magnitude, ou seja, um próximo corte de 0,50. Até pegando um pouco um gancho, tem muitas pessoas acreditando: nossa, o Copom agora não vai mais cortar, só vai cortar mais 0,50 e vai interromper os cortes. Não, gente. Tradicionalmente, o Copom não interrompe cortes dessa forma. O normal é o quê? Ele para de cortar em 0,50 e diminui para 0,25. E aí fica ali mais umas 2, 3 sessões cortando 0,25. Então é o seguinte: se caiu para 10,75, vai cair para 10,25, nós podemos aí cair para mais ou menos 9,5. Só que tudo ainda para avaliar. Mas assim, o que chama atenção é: o Stulberg tinha a expectativa de que eles apontassem 2 novos cortes. Não apontou. Ou seja, frustra de certa forma a expectativa de um grande profissional de mercado. E aí ele falou o seguinte: que os juros de 2025 devem ficar em no máximo 9%. Tá? Mesmo se o Fed cortar só 2 vezes os juros este ano. Ou seja, ele dá a entender que o Fed, a decisão do Fed em si, não vai afetar tanto a queda dos nossos juros até 9%. Além disso, puxa, para cair para um 8%, para cair para um 7,5%, aí você já vai ficar muito mais na dependência do Fed. Então ele meio que dá assim uma expectativa de que os juros vão para 9%, e depois, com as expectativas que ele dá de Fed, que eu vou passar aqui para vocês, dificilmente vai ficar também abaixo de 9%. Ou seja, nós devemos continuar com juros reais no Brasil e no mundo mais elevados por um bom tempo. E ele seguiu o seguinte: esse comentário eu achei bem interessante, que ele disse: olha, o Brasil hoje tem juros reais de aproximadamente 5,8%. Isso pegando a NTN-B de 10 anos. Tá? Ele disse: olha, ele disse exatamente isso. Isso é insano. Se nós continuarmos com isso até 2060, o Brasil quebra, simplesmente quebra. Nós não temos condições de continuar pagando esse nível de juros reais. Nós possivelmente temos o maior nível de juros reais do mundo, porque uma coisa é o juro nominal, outra coisa é o juro real. A nossa NTN-B é 5,8% mais inflação em um país inflacionário. Então essa fala foi bem interessante. Tá? Depois, essa parte eu achei fantástica, porque ele diz o seguinte: olha, os juros brasileiros não deveriam pagar mais do que uns 4 pontos do que os juros americanos. Então, quando nós falamos em juros nominais. Aí, tirou a inflação lá, tirou a inflação aqui, para ver esse ponto. Então, os juros brasileiros não deveriam ser acima de 4 pontos percentuais do que os juros americanos. Se eu pegar os juros reais, 4 pontos acima desses juros reais. Ok? Então, e nós estamos bem acima hoje desses 4 pontos percentuais. Então tem por isso que ele reforça tanto essa ideia de que, olha, não importa muito o juro norte-americano até os 9%. Depois disso, só realmente com quedas nos juros americanos. Tá? Seguindo nessa toada de juros Brasil, depois eu tenho aqui as anotações de juros Estados Unidos, teve uma fala que quem fez a apresentação foi o André Freitas, que é o CEO da Hedge Investment. E aí o André perguntou para ele sobre a meta de inflação para o Brasil. Se isso era irrealista, se não era realista, se ele achava que isso deveria ser mudado ou não. E ele disse o seguinte: olha, a meta de inflação do Brasil ela é irrealista, tá?
Porque a inflação no Brasil dificilmente consegue ficar abaixo de 4 a 4,5%. E que 4 a 4,5% já é uma grande conquista para o Brasil. Nós somos um país altamente inflacionário. Então, 4 a 4,5% ele considera como sendo uma conquista muito forte. Ou seja, se nós ficarmos mantendo essa meta de 3%, nós vamos manter os juros lá em cima. Por quê? Porque há uma necessidade de tentar alcançar a meta. Para alcançar a meta, os juros vão ficar lá em cima. Aí fica um pouco na dúvida, um pouco da minha interpretação, que eu de certa forma concordo com ele, daquela história, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Então, se nós não subirmos a meta, nós não conseguimos reduzir os juros. Se não reduz o juro, a atividade econômica não roda, a economia do país não cresce, nós ficamos muito dependentes do internacional, do exterior, muita importação. E aí como é que fica? Você vai continuar com juros altos, uma economia ainda complicada e tentando o tempo todo ter uma inflação mais baixa que você nunca vai conseguir ter. Realmente é bem interessante esse ponto que ele falou. E aí o André Freitas ele até comentou o seguinte, olha, quando nós olhamos para PIB Brasil, quando nós olhamos para a balança comercial internacional, quando nós olhamos para vários aspectos do Brasil, o dólar não deveria estar subindo, o dólar deveria estar caindo. Então, o Brasil, ele acaba que no momento ele passa por muito ruído político que não permite que seus números reflitam na sua economia. Achei bem interessante. O evento todo, na verdade, foi bem interessante. E o Stuber, ele continua falando, numa pergunta que o André fez para ele, sobre por que o Ibovespa está caindo enquanto o S&P 500 está subindo tanto. E aí o André Freitas até faz uma ponte ali, quando ele faz essa pergunta, ele diz, ok, que o S&P 500 sobe demais por causa das 7 magníficas, né? Então, Google, Apple, Facebook, as empresas de tecnologia, mas, queira ou não queira, a economia americana está indo bem, os balanços estão vindo bem, os resultados estão vindo bem, o S&P 500 está subindo, mas o Ibovespa não sobe. O Ibovespa não sobe. E os resultados, de modo geral, nas empresas brasileiras não estão ruins. E o Stuberg, ele comenta o seguinte, olha, ele fala exatamente isso. O Brasil é um buy opportunity. O que ele quer dizer com isso? Só é uma grande oportunidade de compra. Ele cita o seguinte, olha, uma bolsa sempre vai estar cara quando começa a ter muito IPO. Muito IPO é indicativo de que a bolsa está cara. O que nós temos hoje? Nós não temos nenhum tipo de IPO. Estou falando exatamente o que o Stuberg falou. Não estamos tendo nenhum tipo de IPO. Nós estamos vendo as empresas recomprando fortemente as suas ações, porque elas sequer encontram investimentos para fazer que gerem retorno melhor do que a sua própria empresa. E aí nós temos um outro fator, que são investidores internacionais saindo do Brasil. Ou seja, eu tenho todo esse cenário e eu ainda tenho pessoas que estão saindo e estão pressionando esses preços para baixo. É o que ele chamou de buy opportunity. Obviamente, eu concordo com ele. Fortemente em ações, menos em fundos imobiliários. Até por isso que nós fizemos questão de lançar o nosso produto de ações, já tem mais de um ano, porque eu achava que nós não estávamos proporcionando aos nossos assinantes a experiência necessária e o produto necessário para que vocês pudessem ganhar dinheiro. E aí, pessoal, eles seguem na fala deles num ponto em que o Stuberg entra sobre economia americana. E aqui eu achei muito interessante. Antes só de eu continuar, deixa eu fazer um pedido para vocês. Se você chegar no final desse vídeo, esse vídeo tiver feito sentido para você, se tiver gostado, compartilha com seus amigos investidores, deixa um comentário. Se você não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Vamos lá. Sobre os Estados Unidos, o Stuberg comentou o seguinte, olha, hoje os juros neutros nos Estados Unidos seria algo próximo de 3,9%. E é o que eu estou considerando como juros terminais nessa queda que pode vir a ter. Ou seja, o Stuberg está dizendo que sim, vamos ter cortes nos juros americanos e esses cortes vão trazer esses juros para algo próximo aí de 4%, 3,75%, já que os cortes lá são feitos de 0,25% em 0,25%. Porque ele considera que os juros neutros são de 3,9%. E isso é muito interessante porque depois de 2008 e até a pandemia, os Estados Unidos mantiveram os seus juros em 0,5%. Então, é muito baixo. Aqui nós estamos falando de juros nominais, porque os Estados Unidos sempre se fala em juros nominais nessas horas.
E aí, de repente, você muda completamente esse cenário. E isso vai mais ainda interessante, porque isso vai muito na linha do que o Howard Marks vem tratando nas suas últimas cartas lá da Oaktree. E em uma dessas cartas ele disse, olha, eu entendo que os juros americanos, eu não vou dizer para onde vão, porque eu não gosto de prever futuro, e prever futuro é sempre um problema. Eu acho muito racional isso do Howard Marks. E aí, o ponto que ele chega é, ainda que eu não queira prever o futuro, eu entendo que o patamar de juros dos Estados Unidos mudou. Aqueles juros extremamente baixos depois de 2008, eles não vão mais existir. E nós possivelmente vamos ver juros mais próximos de 4%. Então, vai um pouco na linha disso. E aí o Stuberg ele faz outro comentário que eu achei muito interessante, que vai na linha de algumas cartas que o Howard Marks também escreveu recentemente. O Stuberg fala o seguinte, olha, nos Estados Unidos, o aumento dos juros não foi repassado ainda para as empresas. Tá? Em outras épocas, as altas de juros nos Estados Unidos geravam depressão lá dentro, e não só lá dentro, como muitas vezes no mundo todo. E não aconteceu. E ele acredita isso ao fato de que essa alta dos juros não foi repassado para as empresas ainda. Por quê? Porque as empresas elas possuem títulos de empréstimos que fizeram juros baixos antes dessa alta e títulos muito longos. Ele até citou um dado da Apple que tinha pego, eu não lembro agora quanto que era, mas eram alguns bilhões de dólares a juros de 1%. E aí o André Freitas até faz um comentário dizendo, ou seja, no final das contas, num cenário igual esse, a Apple ganha mais dinheiro com o seu caixa do que realmente, efetivamente, uma alta de juros dessa impacta, porque ela tinha um empréstimo de 1% e hoje os juros americanos nos atuais patamar gera bonds, ou seja, gera títulos de crédito na economia americana de próximo de 8%. Isso faz uma diferença realmente muito grande. Então ele acredita ao fato de que você não conseguiu repassar isso ainda para a economia. E o Howard Marks destaca bastante isso. E aí, como era um evento da Hedging, a Hedging é muito focada no setor imobiliário, o Stuberg comenta o seguinte, que neste ano de 2024, eles têm aproximadamente 20% dos títulos de mortgages vinculados a propriedades comerciais vencendo. Então, o que eu quero dizer com isso? São dívidas, por exemplo, de prédios comerciais. Você pega lá o SL Green, o SLG, que é um REIT que tem somente prédios em Manhattan, que, por exemplo, teriam dívidas vencendo em 2024. Consequentemente, ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que pegar novos empréstimos. Ou pega novos empréstimos, ou vende imóveis. E aí, quando ele pega esses novos empréstimos, você tem uma outra taxa de juros. Então, é quando você começa a observar o efeito da taxa de juros. Isso vem muito daquilo que se fala, olha, depois que aumenta os juros, há um delay muito grande para a economia observar. Dependendo do quanto tempo você ficou com juros baixos, esse delay pode ser maior, pode ser menor. O mesmo acontece quando eu desço os juros. O delay para que a economia sinta a queda de juros também existe, também vai depender do quanto tempo ele ficou alto ou não. E o Stuberg não fala isso, mas o Howard Marks ele tem um ponto de atenção muito grande, que é aquela coisa, você não prevê o futuro, mas você lê dados e você se prepara para ver se o que você está lendo começar a acontecer, você se posiciona daquele jeito. E ele diz muito que 2025 pode ser um ano muito bom para compra de propriedades, para quem tiver dinheiro nos Estados Unidos, você conseguir comprar propriedades. Por quê? Justamente, você tem esses vencimentos dessas mortgages, você precisa renegociar dívidas, muitas empresas, muitos REITs vão optar por não renegociar e vender imóveis, isso pode acabar pressionando, especialmente no setor de escritórios, setor de lajes corporativas, porque você ainda não tem uma ocupação adequada, ok? Depois, eu achei muito interessante, tá? Uma fala do Stuberg e do André Freitas sobre Fiagro e, na verdade, aplicado a Fiagro e Finfra. Na verdade, eles falaram de debênture de infra e falaram de CRA. E o Stuberg, ele falou uma frase que eu acho muito bacana, que ele disse o seguinte: como se rating resolvessem todos os problemas, mesmo não falando em fraude. O que ele estava querendo dizer? Que crédito privado dá problema. Crédito privado de duration longa, como são as debêntures, que são aquelas que vão parar
nos FII Infra dão problema. E quando você pega um crédito desse e dá problema, se você tem lá somente 200 bips, né, então 2 pontos percentuais acima de uma NTN-B, e você teve um único crédito que deu problema, você de repente, no final das contas, fica no 0 a 0 com uma NTN-B. E aí ele destaca bem, olha, não quero dizer que essas debêntures vão dar problema, só que você tem que cuidar com o tipo de estratégia que você está adotando, se você está sendo remunerado de forma adequada. Tentando explicar um pouco mais o que ele está falando, tá? Gente, é aquela coisa, crédito privado dá problema. Transferindo aqui um pouco para o nosso universo dos fundos imobiliários e FIAGRO, o que acontece? As pessoas ignoram que o crédito privado dá problema. E aí, muitas vezes, estavam lá pagando 10, 15, 20% de ágio, seja em fundo imobiliário de CRI, seja em FIAGRO. Com o único problema, você ferrou tudo, porque você pagando esse ágio, você estava eliminando completamente o spread de juros sobre uma NTN-B, que era só proteção, deu problema, acabou desabando tudo. É o que nós estamos vendo em muitos FIAGROS. Você teve um problema, acabou desabando tudo. Então ele diz o seguinte, olha, tem que se ter muita atenção nesse tipo de empréstimo, porque você vai ter uma corrida muito forte para alguns títulos desses, principalmente as debêntures de infra, porque elas estão sendo muito incentivadas, e nós tivemos aí algumas mudanças em regras de CRI, CRA, LCI e LCA, mas você tem que cuidar no quanto você está pagando, na estratégia que você está adotando e no quanto você vai ganhar de spreads em cima disso. E aí eu achei bem interessante porque o André Freitas ele vem lá e traz um dado do FIAGRO, que é um dado que eu já tinha destacado isso algumas vezes. O FIAGRO ele usa instrumentos do agronegócio. Instrumentos do agronegócio, o agronegócio por si só, ele não é como o mercado imobiliário. O mercado imobiliário, ele tradicionalmente gera renda mensal. Eu alugo um imóvel e os aluguéis são pagos mensalmente. O agronegócio não gera renda mensal. Eu arrendo uma terra, essa terra normalmente ela é paga o arrendamento uma vez por ano. Eu tenho lá um financiamento ao produtor, eu pago normalmente isso umas 2 vezes por ano. Não tem pagamento mensal. E os FIAGROS se estruturaram para criar CRAs para que você pudesse ter o pagamento mensal da derivação dos fundos imobiliários. O que acabou muitas vezes acontecendo? Você criou estruturas financeiras para devedores que às vezes não estavam muito bem das pernas, e aí permitia que eles pagassem, eles se disponibilizavam a pagar dessa forma, e você está vendo diversos problemas acontecendo. Então o André ele citou muito essa ideia de que, olha, o FIAGRO não tem lastro em um produto que paga mensal. Está sendo criada uma engenharia financeira para se pagar mensalmente, e isso sempre leva a um risco. Não obrigatoriamente é um problema, mas leva a um risco totalmente diferente dos fundos imobiliários, em que os imóveis pagam aluguéis mensais, os financiamentos imobiliários pagam prestações mensais. Então você consegue ter um exato casamento. Eu acho isso muito importante, porque eu já destaquei isso em várias oportunidades, em curso, no serviço de research, em várias oportunidades eu destaquei. Gente, cuida com o que está no lastro e o que está sendo pago. Então, por exemplo, o caso dos fundos imobiliários de recebíveis, que foram pegar dinheiro emprestado em CDI para aplicar em IPCA. Que maluquice era essa? Quando o IPCA ficou negativo, aí você tinha lá os fundos chegando a resultado perto de zero, porque, óbvio, você descasou a sua estrutura. Ou então, fundo imobiliário de CRI, que concedia empréstimo em CRI, em que o CRI era corrigido pelo IPCA, mas o crédito que dava origem, que dava lastro àquele CRI, era corrigido em GPM. Outra maluquice total, porque é um descasamento, você vai ter problema lá na frente. Então, essa ideia de casamento de lastro, ela acaba sendo muito importante. E aí, já indo aqui para os finalmente das apresentações, depois eles entraram nas apresentações dos setores de fundos imobiliários e dos fundos imobiliários da Hedging especificamente. O André veio e destacou muito o HGBS, que é realmente um grande fundo, o primeiro fundo de gestão ativa do Brasil. Mas ele trouxe um detalhe que eu achei interessante, um dado, que é o rendimento hoje de R$ 1,75, ele é o que eles calculam como recorrente. Então, eu estava calculando um pouquinho menos, algo em torno de 1,60, 1,65, e eles apresentaram que seria algo em torno de 1,75.
Porque o HGBS ele tem muito ganho de capital. E aí eles optaram por não distribuir esse ganho de capital mais, eles optaram por distribuir um rendimento mensal mais normalizado. E aí, com esse dado, você entende que opa, vai vir umas belas de umas boladas aí no final do semestre, mas esse 1,75 ele é recorrente. Depois eles comentaram um pouquinho dos vários setores, então apresentaram assim, vários setores, as expectativas deles para vários setores, e infelizmente Lages continua sendo o grande desafio. Você tem um problema de excesso de imóvel, mas evidentemente eles sempre destacam a ideia de que, olha, nos atuais preços que os fundos imobiliários negociam, não dá para construir prédio. Então não tem o que fazer, não dá para construir prédio. Então não faz sentido alguém sair por aí construindo. Depois, nos atuais valores de aluguéis que se praticam, tirando a Faria Lima, não é compatível construir. Ou seja, é a história do ciclo. O ponto é, quanto tempo esse ciclo vai levar para se corrigir? Eu ando mais pessimista do que eu já tive no setor de lajes. O que me faz olhar com mais atenção para o setor de lajes, porque eu sempre digo que quando eu começo a ficar muito otimista, é porque boa parte dos investidores já ficaram totalmente otimistas. Então eu começo a olhar também com um pouquinho mais de atenção. Eu acredito que tenha muito fundo de laje ali com potencial de ganho de capital, como nós vimos recentemente no HOFC da própria Red, em que eles venderam um imóvel em que o valor de venda era o valor do NIV do fundo imobiliário daquele momento. Só que o fundo tinha 4 imóveis e ele vendeu só um. É o que aconteceu recentemente com a Cine. Então, o setor de lajes está um pouco nesse patamar. Tá? Depois, o André ele destacou muito a questão em que ele acha que os CRIs e os fundos imobiliários de CRIs não reagiram ainda adequadamente às mudanças regulatórias. Por quê? Porque com as mudanças regulatórias, a tendência é que haja um número menor de LCIs, LCAs, CRIs e CRAs no mercado. Consequentemente, vai haver uma busca maior pelo que já existe e, consequentemente, você tem ali aí um aumento de valor desses títulos, reduzindo um pouco os spreads que atualmente possuem. Então, na visão dele, especialmente os fundos imobiliários de CRI deveriam ter tido uma valorização depois dessas mudanças regulatórias, especialmente de LCI e LCA, que agora não podem mais ter emissões de 90 dias, o prazo mínimo passou a ser 9 meses. E, consequentemente, ele acredita que os spreads dessas LCIs, dessas LCAs vai reduzir, você tem uma redução de liquidez e de repente as pessoas possam vir a migrar um pouco para os FIs de CRI. Ele vê como uma grande oportunidade, como eu vejo também, os FIs de CRIs para investimento nesse momento. Claro, setor de fundo imobiliário como um todo, mas ele deu uma ênfase bem interessante para isso. Depois da apresentação de logística, eles fizeram a apresentação dos vários fundos deles e 2 dados foram interessantes. O gestor que cuida da parte de logística, ele disse que eles têm um fundo chamado HDEL, ele não é aberto assim para investidor normal como nós, né? Ele é bem restrito, mas porque ele é um fundo de desenvolvimento sem renda, é aquele problema todo, né? Fundo de imobiliário que não gera renda, não dá para abrir para o público geral, como eles dizem. E ele disse o seguinte, olha, lá naquele fundo nós temos um parâmetro claro de quanto custa para construir. Nós gastamos R$ 2.200 para construir, não estamos falando em compra de terreno e terraplanagem, nós estamos falando em custo de construção. Qualquer coisa de ativo de logística de qualidade que custe menos do que isso, você não paga a construção, então você tem uma oportunidade, a menos que o ativo seja ruim. Então tem que olhar muito isso. E aí eles trazem um pouco a ideia do HLOG, que é o fundo deles que está extremamente descontado. Por quê? Porque eu tenho uma vacância muito grande do imóvel de Viracopos, né, que fica, o imóvel Viracopos, na verdade, que fica perto do aeroporto de Viracopos. E eles trouxeram um dado que eles têm uma expectativa bem otimista que eles possam alugar todo o empreendimento até o final do ano. E aí, evidentemente, isso joga o rendimento do fundo lá para cima e é quase 1% ao mês de rendimento mensal. Por quê? Porque hoje o mercado pune demais o fundo, porque eu vou ter essa vacância e aí o fundo já se antecipou, já reduziu o rendimento e aí nós sabemos como os investidores são reativos a rendimento disso tudo. Então, isso aqui era um pouquinho sobre o que aconteceu lá no Hedging Day. Acho que fica bem legal para vocês. Eu saí do Hedging Day e fui na Canuma, tá? Conversar com o gestor da Canuma, o Marcelo. Ficamos lá 1 hora conversando. Eu já tive a oportunidade de conversar com eles várias vezes, mas não tinha tido a oportunidade de conversar presencialmente. E aí, no próximo vídeo, eu vou contar um pouquinho para vocês o que eu vi
quais são minhas impressões de poder conversar pessoalmente, conhecer pessoalmente. Fiquei bem surpreso. Então eu vejo vocês no nosso próximo vídeo depois desse aqui. Um forte abraço e até este próximo vídeo.